Olá, bom dia! Hoje no Agro, Saúde e Cooperação, o assunto é a produção de frutas vermelhas. Elas são pequenas, saborosas, nutritivas e já estão bem adaptadas ao clima do país. Em Santa Catarina, o cultivo de amora, framboesa e mirtilo ganha protagonismo. E as cidades da Serra Catarinense já estão colhendo os bons frutos desse novo negócio que surgiu para diversificar as atividades do campo e agregar valor ao agronegócio do nosso estado. Cada vez mais caindo no gosto popular, as frutas vermelhas são a combinação perfeita para o preparo de doces, sobremesas, geleias e, para os dias quentes, uma opção refrescante na hora de saborear um sorvete. Por falar nisso, nossa primeira parada é em Florianópolis, para conhecer essa sorveteria na Praia dos Ingleses. No verão, por semana são cerca de 35 quilos de frutas vermelhas para dar conta de toda a demanda. Framboesa, amora, mirtilo, utilizamos inclusive essas frutas no meio de outros sorvetes para utilizar como recheio. O campeão de vendas é esse sorvete de iogurte com mirtilo. É o sabor mais vendido assim da casa, disparado assim. É fácil de entender por que é o campeão de vendas. Nossa, olha o detalhe. Aqui o mirtilo, ele tá praticamente partes que ele tá inteirinho ali. Uma combinação deliciosa. E sabe também qual forma de consumir as frutas vermelhas que vai muito bem? Assim mesmo, in natura. Em Palhoça, na casa da Rosângela, é dia de começar amanhã comendo mirtilo. Os netos dela adoram e, com tantos apreciadores da fruta e uma verdadeira paixão por mexer com a terra, essa avó resolveu plantar o próprio pé de mirtilo. Eu conheci o mirtilo porque eu vi uma reportagem na TV que ele era uma fruta muito saudável e eu resolvi experimentar e gostei da frutinha, que é bem docinha. E daí, como as crianças também adoram, então eu resolvi plantar para eles, que daí é saudável, orgânico, né? Eles podem pegar direto no pé e eles ficam muito felizes quando tem a frutinha para eles pegarem ali. Direto do pé, bem docinho. O pé de mirtilo na casa da Rosângela foi plantado há menos de 6 meses e já rende frutos, mas não o suficiente para dar conta de toda essa turminha. Por isso, ela também precisa comprar no mercado. Vovó, vamos comprar o mirtilo. Dá mesmo gosto de ver esses pequenos saboreando mirtilo. As frutas vermelhas, também conhecidas como pequenas frutas, englobam um grupo formado por mirtilo, framboesa e amora. Apesar de vermelho, o morango não costuma fazer parte dessa classificação por ser uma fruta de maior porte em comparação às demais do grupo. Essa não é uma categorização botânica, mas uma definição de mercado. E por falar em mercado, a maior parte da produção catarinense é comercializada assim, com as frutas congeladas. Seguimos agora rumo ao Urubici para conhecer um negócio que envolve o cultivo e comercialização de frutas vermelhas. O Sandro deu início à produção em 2008, após uma viagem à Patagônia, Argentina, de onde trouxe algumas mudas. E o que nessa viagem de vocês despertou tanto para essa parte das frutas vermelhas? A fruta vermelha foi mais por uma questão da possibilidade da produção nessa região aqui, né? Por causa do clima. Por causa do clima, né? Frutas de clima temperado que são, né, que se adaptam e produzem bem nessa região aqui, né? A mais fácil de produzir é a amora e a mais difícil, que nos requer muito cuidado, a mais exigente em termos de manejo é a framboesa. O produtor conta que foram anos de aprendizado até dominar bem as técnicas de cultivo. Isso tudo foi uma aprendizagem e foi muito na base da tentativa e erro. E numa época onde a produção orgânica era muito mais difícil, porque você não tinha, por exemplo, produtos de manejo, né, os bioinsumos que a gente chama hoje, que são muito comuns e até a agricultura convencional hoje está partindo para isso, pela questão de minimizar impacto, menos poluição, enfim. E na época, isso, imagina, há 20 anos atrás, era muito difícil, era muito complicado, né? Então hoje o Brasil todo praticamente está
produzindo as frutas vermelhas. Apesar de delicadas, essas frutinhas são resistentes e necessitam de ambientes com grande amplitude térmica. Quanto menor a temperatura da madrugada, que é em torno das 2 horas da madrugada, e a maior temperatura do dia, que é em torno de 1 hora, 2 horas da tarde, tá? Quanto mais amplo for e quanto maior for essa diferença, a fruta vai ser melhor. Ela vai melhorar o que a gente chama do Brix, que é nada mais que o açúcar dela. Ela vai ser uma fruta mais saborosa, ela vai ser uma fruta mais suculenta. A outra coisa é acumular horas de frio durante o ano. Então, por exemplo, essa framboesa que a gente está aqui, ela precisa de no mínimo 400, 500 horas por ano com temperatura abaixo de 7 graus, que é o chamado acúmulo de temperaturas baixas, para produzir depois, no verão, ter uma boa frutificação. E aqui na propriedade do Sandro e da Carla, um dos principais diferenciais é a possibilidade de colher as frutas assim na hora e levar para casa, ou então aproveitar para na hora mesmo saborear. E esse mirtilo tá maravilhoso, tanto é que eu quero mais. Passando as férias em Urubici, a Bianca e o Hermes aproveitaram para fazer a colheita. Quando nós vimos aqui a placa e vimos principalmente essa possibilidade de que nós colhêssemos as frutas, isso foi um atrativo. É algo que a gente não vê no dia a dia, principalmente na nossa região. Nós somos de Minas e dificilmente a gente tem essa possibilidade de colher o morango no pé, colher a fruta vermelha, ver as plantações. Isso foi sensacional. A agroindústria que funciona na propriedade conta hoje com o apoio de agricultores parceiros na região. Hoje são mais ou menos em torno de 20 a 25 famílias. E de uma certa forma também a produção da fruta vermelha já sustentando algumas famílias, né? Por ano, a propriedade comercializa cerca de 150 toneladas de frutas vermelhas vendidas em todo o Brasil. A fruta chega do produtor, né, já congelada, nesse formato, né, em caixas de 20 quilos, né? Aqui a gente tem a amora, a gente faz a identificação, né, para rastreabilidade, até para a gente saber de qual produtor que é, né? Chegando aqui, a gente faz a conferência e o armazenamento nas câmeras frias a menos 21 graus, menos 22. E na sequência a gente vai dando continuidade aí no embalo dessas frutas, né? E na propriedade também é possível saborear muitas delícias. E olha só essa cheesecake de frutas vermelhas. Esse é o nosso carro-chefe. Todo mundo come, me pede a receita ou volta para comer mais. A Carla é a esposa do Sandro e uma das principais funções dela é cuidar de perto das receitas junto ao chefe Renan. Ela é nutricionista e procura proporcionar aos visitantes experiências saborosas e nutritivas. Gente, olha isso, olha isso. Meu Deus. Que a gente quer não só o paladar, né, ter aquela coisa gostosa, mas ao mesmo tempo também contribuindo com o lado nutricional. E por falar nas frutas vermelhas, são inúmeros os benefícios. Muitas delas, por exemplo, a framboesa tem uma ação antioxidante, principalmente para o trato urinário, né? Principalmente as infecções urinárias. O mirtilo também trabalha a questão urinária e tem uma ação fortíssima antioxidante, que é o que é mais utilizado dentro dos compostos que a gente vê. Tem um processo inflamatório, então a gente acaba usando ele como antioxidante para ajudar no processo de recuperação. Um sabor especial e ainda mais assim, com as frutas vermelhas como protagonistas e com gastronomia e nutrição caminhando lado a lado. Então a nossa ideia é bem isso, as pessoas colhem, trazem às vezes as frutas também, nós vamos convertendo ela em alimento. E o ato das pessoas colherem, mexerem na terra, eles conseguem entender um pouco mais o ato de cozinhar. As pessoas, é engraçado como quando você colhe e mexe, o sabor melhora. Além de representar fonte de renda para diversas famílias produtoras, as frutas vermelhas têm ajudado a despertar ainda mais o olhar para a região serrana, impulsionando não só o turismo, mas também aumentando o interesse de pessoas que estão apostando no neoruralismo, deixando as cidades grandes para fazer vida no interior. Você vai conhecer agora como essas frutinhas têm estimulado esse movimento, fomentando o mercado de frutas e seus derivados.
resolveu investir no negócio em Urubici numa época em que a cidade era pouco conhecida. Eu morava em Santa Catarina já há bastante tempo e eu não ouvia falar sobre Urubici. E aí em 97 me falaram, lá em Urubici tem umas montanhas, tem uns cânions, enfim, e eu vim para cá explorar. A primeira vez eu acampei aqui com a minha barraca, com a minha mochila, e eu me apaixonei por isso aqui, né? Foi amor à primeira vista, assim. E eu sempre tive essa conexão com o campo, porque eu sou filho de agricultores, né? Eu nasci no campo. Meu pai era agricultor, minha mãe também. Passados quase 30 anos desde a compra do terreno, a estrutura também cresceu e a procura também. Além da área de plantio e da agroindústria, hoje há casas para hospedagem, passeios para os visitantes e essa lojinha aberta ao público, com os produtos produzidos no local, de geleias a cachaças com frutas vermelhas. A gente tem esse diferencial de degustar e depois eles escolhem qual a melhor para o paladar deles. A França é baiana de Juazeiro do Norte. Há 4 anos ela e o marido, que é natural de Petrolina, em Pernambuco, trocaram a cidade grande pela calmaria da Serra Catarinense. Depois da pandemia, a gente já tinha uma ideia de sair de lá, para ir para um outro lugar calmo, como Urubici. Né? Uma cidade mais tranquila, menos pessoas, natureza, desacelerar, uma vida mais zen, digamos, né? E tinha tudo a ver com tudo que a gente queria. Esse é um movimento conhecido como neoruralismo, que marca a saída das pessoas de cidades grandes em busca de mais qualidade de vida no campo. Bem adaptados, eles estão felizes de viver em Urubici. A ideia, né, não era mais ficar no asfalto, na cidade. Era vir realmente para o campo. E aí logo o Sandro encontrou um espaço aqui para a gente mora aqui, vive 100%. Poder acordar com o canto dos pássaros, não é? Com o córrego da água passando próximo à nossa janela e tá a 2 passos praticamente, né, do trabalho, sem trânsito, sem poluição. Viver longe da cidade grande foi o mesmo sonho em comum vivido por esses 3 jovens e que impulsionou a parceria no cultivo de frutas vermelhas em São Joaquim. São Paulo tinha sido o local da última experiência de trabalho do Vinícius. Já o Arthur veio de Florianópolis. Eles se juntaram ao Ari, que é natural da cidade. O que surgiu foi a ideia da gente vir para São Joaquim para poder cuidar melhor da nossa família, para poder criar numa cidade interior, no meio da natureza, que São Joaquim tem isso muito rico, né? Uma cidade assim, com clima agradável. A gente largou o nosso trabalho lá e veio. Eu vi uma oportunidade de me desenvolver. Nós somos os pioneiros nas frutas vermelhas, que começou aí pelo Tio Ari, um trabalho também reconhecido pela Epagre, né? O Ari bem que tentou viver na capital, mas acabou retornando para o campo. Por ser filho de agricultor, né? O meu pai cultivava batata, maçã, sempre com essa ligação com a pecuária também. Eu nasci vendo ele cultivando, sendo um dos pioneiros aqui no gado de corte também. E depois de um período mais adulto eu saí para estudar, fiquei um pouco fora. Eu vi que o campo não era o que eu queria naquele momento. Depois a consciência ela foi modificando, retornei, iniciei o cultivo aqui e vejo que aqui é o meu lugar. Mesmo com experiência na agricultura, as frutas vermelhas foram uma novidade para o produtor. Essas pequenas frutas elas são mais exigentes, né, nos macro, micronutrientes e também na colheita, uma colheita mais delicada, mais meditativa, de observar o ponto de maturação, a forma como pega no fruto para colher, armazenagem, então tem algumas diferenças bem significativas. E você começou sozinho nessa parte? Sozinho, sozinho, buscando conhecimento e vendo na prática aqui como as plantas elas cresciam, se desenvolviam e assim eu comecei a trazer um pouco mais de bagagem. Formado em gastronomia, o Arthur hoje é responsável pela produção das geleias da marca. As harmonizações dos sabores das geleias são muito interessantes. Temos amora com manjericão, frisalhos com gengibre, morango com pimenta. Além disso, nós também criamos 3 sabores que não levam açúcar, eles levam a adição do suco de maçã concentrado orgânico. Os produtores de São Joaquim têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Abastecem, inclusive, a sorveteria na Praia dos Ingleses e hoje distribuem para todo o litoral catarinense. Isso engloba ali Tubarão, Imbituba, Garopaba, Florianópolis. Temos parceiros também em Criciúma.
E o plano é a gente desbravar esse Brasil cada vez mais, né? Tudo em prol do mesmo objetivo, né? Levar da serra aí pro Brasil. É um movimento virtuoso que envolve centenas de empreendedores que viram na Serra Catarinense e na produção de frutas vermelhas uma fonte de renda, de desenvolvimento e de conexão com a natureza. A produção de frutas vermelhas em Santa Catarina abastece mercados dentro e fora do estado. E os municípios da região serrana têm de tudo para fazer esse mercado crescer ainda mais. Eles têm contado com o apoio de instituições parceiras, como é o caso da EPAGRE, para o fomento dessa cultura que aos poucos passa a ser uma importante aliada para a geração de renda extra, mesmo nas propriedades que antes dependiam só do ciclo da madeira. Nossa próxima parada é em Palmeira, cidade com pouco mais de 2.500 habitantes. Nessa propriedade, o João, que é natural de São Paulo, se dedica ao cultivo de mirtilo numa área de 2 hectares. A gente comprou esse sítio em 2016 e a gente descobriu que as frutas vermelhas aqui iam bem. Então a gente plantou o mirtilo, né, que na época tinha até hoje, né, tem um valor agregado bom assim para um tamanho de propriedade desse, que é uma propriedade pequena, você consegue ter uma boa rentabilidade anual. Com 10 anos de experiência na produção, hoje ele cultiva 6 variedades de mirtilo, vendidas para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O projeto era para colher mais ou menos 10 toneladas por hectare. Esse ano acho que a gente vai conseguir atingir as 10 toneladas. 70%, 80% da produção vai para a indústria. E aí o resto a gente vende para mercados orgânicos, né, com embalagem de 125 gramas, o mirtilo in natura, e embalagem de 500 gramas mirtilo congelado também orgânico. Para as cidades da região serrana, as frutas vermelhas representam uma alternativa econômica. Hoje em dia, com a diminuição das propriedades e o longo processo do ciclo da madeira, elas representam, na verdade, uma importante fonte de renda. Por exemplo, a gente plantou pinheiro em 2011, foi meu primeiro plantio, em 2011. Então, até chegar numa idade, o Pinus atingir uma idade de corte, assim, no mínimo 8 anos para fazer o primeiro seletivo, e demora muito. Quando vem o ciclo da madeira, ele supera em lucro, mas o mirtilo... O mirtilo, todo ano você sabe que você tem aquela renda mais ou menos ali, né? A madeira demora um pouco mais, agora eu só vou cortar madeira daqui 4 anos. Hoje, a propriedade do João é uma unidade de referência da EPAGRE, sendo apresentada a agricultores da região para que vejam de perto as possibilidades de renda a partir das frutas vermelhas. O cultivo das florestas, eles são muito extensos, né? 20 e poucos anos, então o retorno financeiro para essas famílias, ele é muito demorado, né? E sem contar também a questão da fragmentação das áreas, né? O envelhecimento das pessoas, né? E as famílias vão se subdividindo e vai dividindo as terras, então vão ficando propriedades pequenas, né? Mais voltadas para a agricultura familiar. Então o mirtilo, ele vem como uma alternativa de renda, né? Uma renda boa para pequenas áreas, né? Então é uma outra alternativa, uma diversificação da propriedade, e isso leva a uma melhoria da questão ambiental, né? Da questão de qualidade de vida no interior, né? Para as famílias que permanecem no campo, que moram no campo. Em Otacílio Costa, cerca de 10 quilômetros de Palmeira, a EPAGRE também tem feito esse mesmo trabalho junto aos agricultores. E a propriedade de referência nesse caso é essa aqui, do Klebs e da Edna, um casal que se divide entre a cidade e o campo. Na verdade, o Klebs é economista e eu sou turismóloga. Comprei um desafio, né? Que também foi um desafio aprender tudo isso, né? E então a gente acaba se realizando, né? O Klebs explica que cada uma das variedades de amora tem características diferentes em relação ao sabor e também à consistência. Aqui nós implantamos de amora 5 variedades para fins de avaliação e testes de aprendizagem com o microclima da região, mas cada uma na sua particularidade tem um sabor diferente. São 2 anos dedicados ao plantio das frutas vermelhas, um tempo de aprendizado junto à EPAGRE e também à Embrapa.
Nós testamos 5 cultivares de amora, 3 cultivares de framboesa para o nosso microclima, porque hoje nós somos um pomar de referência de pesquisa também. Nós somos uma UTR, principalmente para a Epagre, mas para a Embrapa. Nós damos sempre um feedback para os pesquisadores e cientistas da Embrapa Pelotas e também a Embrapa de Bento Gonçalves e Vacaria no Rio Grande do Sul. Por meio dessa relação de troca, as boas sementes para o futuro estão sendo plantadas. No final do ano passado a gente fez um evento aqui, principalmente para pensar nessa questão de divulgação, mostrar para o pessoal como funciona, o que precisa fazer, como que é a condução, o manejo, e a gente tem visto assim, um retorno bem positivo. Tem bastante gente pensando em colocar, pensando em implantar. A amora e a framboesa são plantas que se adaptam muito bem aqui na região e que trazem um retorno econômico muito bom, né? São alternativas que têm se mostrado muito interessante aqui para nós. Com formação em turismo, a Edna já tem planos bem definidos para a fase de ampliação dos pomares. Nós vamos trabalhar em alguns conceitos do ESG, nós vamos trabalhar com a questão ambiental, corporativa, vamos trabalhar com responsabilidade social com a comunidade, nós vamos trabalhar, organizar esse espaço também com os insumos naturais, vamos usar energias renováveis aqui na propriedade, vamos cuidar também com a água, vamos coletar água da chuva com muita consciência ambiental, principalmente. Como hoje ainda são pequenos produtores, as frutas vendidas na propriedade têm como destino consumidores finais, como é o caso dessa confeitaria no centro de Otacílio Costa. A gente pegava da cidade aqui de Bom Retiro, né? Então a logística até ficava às vezes difícil para nós ir buscar ou teria que mandar até Lares, a gente ir em Lares buscar. Hoje está muito fácil, né? Prática do ladinho, né? A gente consegue as frutas já fresquinhas, né? Na hora, então isso é muito importante. As frutas mudam realmente, né? A gente não precisa estar armazenando muito tempo em freezer. Muito bom, né? Doceira de mão cheia, a dona Zenilda criou várias dessas delícias que a gente vê na vitrine. E de frutas vermelhas tem bolo de pote, cuca alemã e a tradicional torta cheesecake. Esta é a framboesa, amora, que fica maravilhoso, os sabores combinam muito bem, né, com a torta, né? Sai muito bem procurado, né, aqui na cidade. É a segunda torta cheesecake que eu vou provar nessa reportagem. A outra eu provei lá em Urubici. Olha, é boa, né? Sua receita aí tá maravilhosa. Cheesecake aprovadíssima e a torta alemã assim cremosa dispensa comentários. Seja na confeitaria da dona Zenilda ou na mesa preparada com carinho pela Edna, com um refrescante e nutritivo suco de frutas vermelhas, o que se colhe é o resultado de um trabalho repleto de amor, feito a muitas mãos. Isso a gente fica muito feliz de saber que a gente está conseguindo transmitir uma energia boa desse lugar, que é isso que a gente se propõe a fazer. A diversificação da atividade agrícola é uma solução e as frutas vermelhas aparecem como grande alternativa. Não é mesmo, Tejão? Olá, seja bem-vindo. Sim, Tati. A diversificação com as frutas vermelhas é excelente porque permite você substituir a conjunção ou isto ou aquilo por e. Atividades, por exemplo, florestais e as frutas vermelhas são extraordinárias. Morango, mirtilo, framboesa, amora, permite que você faça em conjunto com outras atividades e é de uma riqueza muito grande porque permite valor agregado. Geleias, compotas, sucos, ingredientes para o sistema agroindustrial, agregação de renda e também turismo. Portanto, é uma atividade dessas que o cidadão do planeta ama, o consumidor ama. Portanto, é um trabalho extraordinário aí, essa diversificação com as frutas vermelhas e, sem dúvida alguma, além de tudo, Tati, além da saúde, além do meio ambiente, é muito gostoso. Portanto, frutas vermelhas na diversificação com outras atividades é um agregador de renda e de saúde com cooperação, sem dúvida alguma. Delícia! Obrigada, Tejão. Até a próxima. Domingo que vem tem mais. A gente vai falar sobre o ciclo do milho, que se colhido verde vira silagem, no ponto vira fubá e ração para os animais. Vamos abordar a importância econômica para o desenvolvimento das cidades e regiões produtoras
É domingo, às 9 da manhã, no Agro, Saúde e Cooperação. O nosso encontro está marcado e você pode rever todas as reportagens do Agro durante a semana pelo ndplay.com.br e também pelo portal ndmais.com.br/agro. Para você, uma excelente semana e até domingo que vem.